como foi difícil para mim chegar até aqui. Foi difícil demais. Liguei para o pastor Tiago, mandei a mensagem para o pastor Tiago, falei, pastor, vou chegar bem tarde ainda, nem cheguei em casa, era 6 e pouca da tarde. Eu saí de casa às 5 horas da manhã para trabalhar. Hoje o dia foi puxado, o trânsito estava puxado, ainda tive uma reunião. E eu vi que eu iria chegar tarde. Eu não gosto de chegar nos cultos antes de começar o culto. Não gosto, isso é um costume meu. Principalmente quando eu estou com a responsabilidade de ministrar a palavra. É muito complicado para quem está ministrando não saber qual foi a palavra introdutória. Mas de uma coisa eu sei. Eu prestei atenção no culto, no que Deus está falando. E eu entendi que Ele vai voltar. Você entendeu isso? Talvez é algo que você já saiba, mas Deus faz questão de nos lembrar, né? Porque a gente esquece. A gente vai vivendo a nossa vida, trabalhando, correndo, e a gente esquece que Ele vai voltar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem plano para o final do ano. Quem não tem plano, né, irmão? Mas quando a gente lembra que Ele vai voltar e está perto, a gente fala, Senhor, se chegar até lá, amém, né? Mas, pela misericórdia do Senhor, eu cheguei, me perdi pelo caminho aqui, era para ter chegado aqui uns 10 minutos antes. Me perdi, que eu estava escutando um louvor, e estava junto com o GPS, a mulher cantando de um lado, a outra falando do outro, e é complicado. Dessa vez minha esposa não pôde estar presente, nós vamos viajar no sábado agora, uma viagem missionária, então ela quis adiantar tudo hoje, para amanhã a gente ficar livre, então ela ficou dando faxina. E quando a mulher está dando faxina, irmão, tu tem que ir para a Bíblia, que está escrito lá, foge da aparência do mal, irmão. Porque a mulher, quando começa a dar faxina, homem não pode ficar na sala, não pode ficar em lugar nenhum. Se puder, vai para a rua. Eu sou assim, minha esposa começa a dar faxina, eu saio fora. Já, não fico não. Porque pode ter 5 pares de sapato dela assim na porta. Se tiver uma sandália minha, ela só vai enxergar a minha. E ela vai falar na minha cabeça o tempo todo. Por causa daquele par de chinelo ali. Eu falei, quer saber? Eu tô correndo, vou embora. Peguei o carro e vim embora mais rápido. Tive que dar uma volta muito grande, mas enfim, irmão, estou aqui, né, pela misericórdia do Senhor. Agradeço o convite mais uma vez, carinho, pastor Tiago. Fiquei sabendo que teve um congresso das mulheres aqui, né? Não pudemos estar aqui, minha esposa também queria estar. Ela se empolgou muito para estar aqui, mas a gente tem muito compromisso esse mês de junho e julho aí. Final de maio foi complicado para a gente, de compromisso, mas eu louvo a Deus por isso. Amém, irmãos? Quantos acharam o texto aí? Vamos ficar de pé, por gentileza? Eu vou seguir na mesma linha que o culto está sendo direcionado. Não sei se a palavra introdutória tem algo a ver com o que ele está voltando ou com a promessa que ele fez, mas eu quero seguir naquilo que eu consegui acompanhar durante o culto. No capítulo 24, versículo 13, a gente vai ler alguns versículos. Eu peço a vocês que fiquem bem atentos ao que a palavra de Deus está falando conosco. Vai dizer assim no versículo 13, do capítulo 24 de Lucas. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Presta atenção. Eles estavam indo a caminho de uma cidade que ficava a 10 quilômetros de Jerusalém e iam conversando sobre tudo o que tinha acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com ele. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer. Então, Jesus lhe perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? A pergunta de Jesus é bem direta. O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleópatra, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? E Jesus lhe perguntou, do que se trata? E eles explicaram. Aquilo que aconteceu com o nosso Senhor Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, os entregaram para ser condenado à morte. E crucificaram. Nós, olha só, esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel.
Mas depois de tudo isso, dele ser preso, chicoteado, condenado à morte, morte de cruz, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram, dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então, Jesus lhe disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Só até aqui, irmão. Poder se assentar. Em nome de Jesus. Aqui quando eu estava vindo para cá, eu vou confessar para os irmãos que eu não tinha uma palavra preparada para trazer. Isso não quer dizer também que eu não me dediquei à palavra. É porque a gente estuda para nos edificar. Eu nunca estudo para pregar. Eu estudo para me edificar. E quando o pastor Tiago me chamou, eu falei: pastor Tiago, só me lembra quando chega perto. Aí na terça-feira eu tirei um dia só para me dedicar à palavra do Senhor. Eu não fui trabalhar, tirei uma folga. Mas eu não me atentei para estudar, para trazer uma palavra para vocês. Isso não significa que eu não tenho a palavra. É que, na verdade, a gente se prepara para a vida. A gente não se prepara para o momento. Existe algum tipo de leitura bíblica que ela é extrativista. A gente só abre a Bíblia para ter aquele momento ali, uma palavra para entregar para alguém, e não para encontrar o alguém que está dentro da palavra. Uma coisa que eu peço para vocês aprenderem, e eu estou aprendendo também: toda vez que você ler a Bíblia, você tem que procurar Jesus nela. Se você não achar Jesus, eu estou falando isso de Gênesis, Apocalipse, a sua leitura não foi conforme a palavra de Deus quer nos ensinar. E eu vim perguntando ao Senhor: o que o Senhor quer falar com a sua igreja? Dá uma palavra. Aí eu comecei a meditar em Lucas capítulo 8. Quando eu cheguei aqui, Deus me deu essa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar comigo e vai falar também com você. Amém? A palavra do Senhor vai dizer que 2 discípulos do Senhor estavam indo embora de Jerusalém, andando para ir para a cidade de Emaús. A Bíblia aqui, ela é mais traduzida, fica mais fácil de entender, vai dizer que estava a 10 quilômetros de distância. Então eles decidiram ir embora de Jerusalém, porque para eles ali já não existia mais nenhuma esperança. Não tinha por que eles estarem ali. E você pode perceber na palavra do Senhor que eles estavam totalmente desanimados, sem perspectiva nenhuma, decepcionados com o que tinha acontecido. Você percebe pela conversa que Jesus teve com ele, pela pergunta que Jesus fez e pela afirmação do Senhor a respeito daqueles 2 homens, de que o pensamento dele era que Jesus foi um fracasso. Eles colocam Jesus como um fracasso. Por que eles fazem isso? Porque a expectativa que eles criaram em sua mente a respeito do mestre era: ele é o Filho de Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é aquele que pode curar, libertar, salvar e transformar. Nós vimos ele fazer milagre. Então eles nunca imaginavam que o nosso Senhor poderia ter uma morte tão horrível como eles viram acontecer. Na mente deles, Jesus poderia morrer de qualquer maneira, menos do jeito que foi morto. Eles criaram uma imagem a respeito do Senhor de que, olha, ele está dizendo que vai morrer, que vai para Jerusalém e vai morrer. Só que a morte que ele vai morrer é dormindo, porque não tem como o Filho de Deus ser apanhado por homens falhos, fracos, e conseguir prender ele. Por quê? Porque demônios, quando vê o Senhor, fogem com medo. Eu já vi Jesus ressuscitar morto, curar enfermo. Eu vi um demônio com medo correndo na direção dele, pedindo misericórdia, lá em Gadara. Como é que poderia passar na mente do seu discípulo que a qualquer momento ele poderia ser preso e se sentir ali humilhado, sem força para se defender? Quando eles olharam aquela cena, eles poderiam imaginar: não, alguma coisa vai acontecer, vai descer anjo aqui, Deus vai mandar milícia. Só que nada disso aconteceu, porque estava se cumprindo o que sobre ele estava escrito lá em Isaías. E a gente cria certa expectativa na nossa vida, achando que Deus tem que fazer as coisas do nosso jeito. Nós moldamos o nosso futuro pedindo a Deus para que seja do meu jeito. Porque se acontecer uma coisa errada, para a gente já não é Deus.
Você cria os seus planos, você projeta a sua vida, fazendo, olha, quando eu crescer, eu vou estudar, vou fazer faculdade, vou ter um bom trabalho, vou ter um bom casamento, vou ter vários filhos, quero ter uma casa de praia, quero ter um carro bom. Só que se isso não acontece, não é do jeito que você imagina, você começa a pensar, será que Deus é na minha vida? Será que Deus está comigo? Será que Deus concorda com meus planos? O fato de estar dando errado não quer dizer que Deus não está com você. Só que na mente deles era inaceitável o Mestre, o Senhor, o Messias, o Todo-Poderoso, o Salvador, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus morrer daquele jeito. Lá em Lucas capítulo 8, que eu comecei a estudar, a Bíblia vai dizer que tinha muitos discípulos dele que lhe servia, e tinha uma mulher que havia sido liberta de 7 demônios. Ela servia ao Senhor com seus bens. Então eles depositavam tudo, a confiança toda, tudo que eles tinham. Essa mulher poderia não saber adorar, poderia não saber cantar, não saber como servir ao Senhor, mas tudo que ela tinha, ela dava em gratidão. Então ela estava depositando tudo que ela tinha no ministério desse homem. Então a confiança dela estava ali. Poxa, esse homem libertou de vários demônios. Eu não sei como é que era a vida dessa mulher, mas tem tudo a ver um texto com o outro, porque eu estou falando de pessoas que depositaram confiança, só que depois, por alguma razão, se decepcionaram. Eu posso se decepcionar, mas Jesus jamais. Aleluia. Só que naquela época, naquele contexto, talvez até eu estando lá, criando uma expectativa, né? Não, ele vai remir Israel. Eles falaram isso no caminho. É ele que vai nos libertar do jugo de Roma, enfim. Só que nada disso aconteceu. Mas havia uma promessa. O pastor Tiago falou de promessa, ele vai voltar. A igreja está de pé por causa de promessa. Esse ambiente abriga a presença de Deus por causa de promessa. Você só é pastor por causa de promessa. Você só tem membros aqui nos ouvindo por causa de promessa. E qual é a maior promessa que nós temos? Além dele voltar, ele irá buscar a sua igreja e nós seremos transformados em um corpo de glória. Aquilo que é corruptível irá se transformar em incorruptibilidade. Essa é a promessa. Oh, aleluia, Senhor. E Jesus libera uma promessa para eles também. Vocês estão criando expectativa a meu respeito, não estão? Só que eu tenho algo para te dizer. Vocês me veem como Deus, vocês me recebem como Deus, só que eu irei morrer, eu irei para Jerusalém. Os anciões, os principais sacerdotes irão me prender, eu serei julgado, condenado. É um julgamento injusto? Sim. É uma condenação injusta? É. Mas está escrito, tem que ser assim. Eles não aceitavam isso. Pedro falou, não, Senhor, eu vou no teu lugar, eu morro no teu lugar, eu não vou permitir que isso aconteça. Aí Jesus ainda fala para ele, é para trás de mim, Satanás. Assim, cara, deixa acontecer, para de criar expectativa, você não está deixando o plano de Deus agir. Para de criar expectativa e deixar de confiar em Deus. O primeiro plano que tem que arder no seu coração é o plano do céu. Ninguém tem como impedir aquilo que já está planejado no céu, irmão. Mas, pastor, como é que eu sei que os meus planos estão alinhados com Deus? É só você perguntar a Ele. O Senhor concorda com isso? Pede a Ele para te dizer quais os planos dele para a sua vida. Agora você imagina todos esses discípulos colocando toda a sua confiança nesse homem. E de repente começa a olhar e ver um monte de soldado com pau, pedra na mão, espada. Prende ele, leva ele para o sinédrio. O julgamento dele foi tão injusto porque nem esperaram chegar de manhã. Viraram a madrugada julgando e condenando ele. Coisa que não poderia acontecer. Aí quando chega de manhã, jogam Jesus para um lado, traz Jesus para o outro, e tapa na cara daqui, bota uma coroa, uma humilhação, rasga suas vestes, bota ele todo machucado e flagelado, com uma cruz nas suas costas, e fica olhando. Cara, não vai acontecer nada, não vai mudar, ninguém vai tomar uma atitude. E nem ele se defende. Porque Isaías 53 falou isso, que ele como cordeiro mudo, ele iria para a cruz. Ele não abriria sua boca. Só que quem está olhando de fora não aceita. Não pode. O que eu vi ele fazer me faz acreditar que isso aí para ele não é nada. Basta uma palavra dele, vai resolver. Só que não, ele também é homem. Aí eu imagino aquelas mulheres que depositaram todo o seu dinheiro pensando, poxa, eu investi tanto.
E às vezes a gente investe tanto em tantas coisas que nós nos decepcionamos, depois fica perguntando por que eu investi. A vida é assim, relacionamento, trabalho, amizade, a gente investe e a gente às vezes não é correspondido. Aí a gente faz igual esses dois discípulos aqui, vai embora, chutando pedra pelo caminho, reclamando. Por que eu fiquei tanto tempo lá em Jerusalém, deixei minha família de lado para agora chegar e não acontecer nada? E qual é a promessa que Jesus tinha feito para ele? Espera. Eu vou ser entregue na sexta-feira, serei julgado, condenado, crucificado, serei morto. No sábado vocês descansam, vocês não fazem nada, mas eu tenho a plena certeza, porque o Pai vai me garantir que no terceiro dia, é só ter paciência, no terceiro dia, vocês estão criando expectativa, mas não estão deixando a fé de lado, no terceiro dia, no domingo vai acontecer, eu vou ressuscitar, eu voltarei, eu estarei com vocês, e vocês irão me ver. Eu andarei, me alimentarei, eu cumprirei a minha promessa. Glória a Deus. Vocês estão se apressando muito. Porque o medo faz a gente correr, não é isso? Aí a pressa, eu vejo aquela mulher, Maria Madalena, outra Maria, ajeitando ali, pegando o seu último recurso, que ela falou, quer saber, eu já investi tanto no ministério dele, agora eu vou pegar esse dinheiro aqui, vou comprar um pouco mais de óleo, eu ainda vou investir no ministério dele. Eu posso estar aqui abatida, quebrada, porque eu vi ele morrer, foi na minha frente, ele não fez nada, ele não se defendeu, mas eu vou pegar tudo que eu tenho, vou comprar um pouco de óleo, e eu vou levar lá. Eu não vou deixar de cumprir as minhas obrigações só porque não foi do jeito que eu queria. Ela não pôde ir no sábado, porque no sábado os judeus não faziam nada. Ela esperou chegar no domingo bem cedo, pela manhã. Ela acorda a outra Maria e algumas outras irmãs e fala, vamos lá, vamos no sepulcro. Eu fico imaginando alguém dizendo para aquela mulher, você vai continuar investindo nisso? Olha quanto você já gastou. Olha quanto você já perdeu e você vai continuar investindo nisso. Só que quem tem esperança não olha para as perdas, mas olha para aquilo que ainda a esperança lhe reserva. Porque fé é esperar aquilo que você não vê. E a certeza das coisas que você espera. É só ter fé, irmão. Ela, com os últimos recursos dela ali, a última cartada dela, ela falou assim, não, eu vou investir. Acorda bem cedinho, bem de madrugada e vai lá para o sepulcro. Quando ela chega lá, ela já vai perguntando, mas peraí, não tem ninguém forte aqui, nós somos mulheres e quem é que vai tirar a pedra para nós? Porque na mente dela, ele estaria lá, deitado em cima daquela pedra fria. Você sabe por que a gente deixa de crer? Porque a gente olha para o problema e esquece da promessa. A promessa ela já vem sobre nós, mas quando a dificuldade vem, a gente olha mais para a dificuldade e esquece a promessa. Um exemplo clássico disso é quando Jesus fala para os discípulos, vai e atravessa para o outro lado, tem uma promessa, vocês vão atravessar. No meio do caminho, se levanta a tempestade. Eles começam a olhar para a tempestade. Esqueceram da promessa. Aconteceu isso aqui, quem é que vai tirar a pedra para nós? Não tem ninguém, a pedra é grande. Mas quando ela chega em frente, o sepulcro já está aberto. Alguém entendeu o que eu falei? Eu tinha esquecido, mas eu cheguei aqui e vi algo aberto, que homem nenhum poderia fazer isso sozinho. E ela já fica desesperada e corre, vai e olha e vê que tem um jovem. A Bíblia fala que é um jovem, outro vai dizer que é um anjo, que estava sentado ali em cima da onde o corpo do Senhor estava. O lençol já havia sido dobrado. E ela pergunta, para onde você levou? Cadê o corpo do Senhor? Aí o anjo vai dizer para a mulher, o que você procura? Porque está procurando aquele que vive no meio dos mortos. Por que você está procurando? Porque está assim. Aí ela se alegra. Vai e fala para os seus irmãos e para Pedro que ele não está morto, que ele ressuscitou. Olha só, coisa linda isso. Está lá em João 20. Quando ela sai, ela vê um homem assim, no jardim. E ela pensa ser o jardineiro. Chega até aquele homem e fala, me conta. Olha
Olha só, acabaram de receber uma palavra, uma revelação de que ele estava vivo, mas ao sair e ver alguém do lado de fora, a dificuldade de compreender, a dúvida entrou no coração de novo. E pergunta para aquele homem: cadê? Para onde você o levou? Pensando que fosse o jardineiro. Aí Jesus vai falar assim: mulher, o que procuras? Só que Jesus não chamava ela de mulher, chamava pelo nome. E quando Jesus fala mulher, ela ainda fica com dúvida. Não, eu quero o meu Senhor. Diga, eu te pago se você quiser. Mas aonde você colocou o corpo do meu Senhor? Aí Jesus vai chamar pelo nome: Maria. Isso é lindo demais, né? Porque Jesus te conhece, Ele sabe de onde Ele te tirou. Ele sabe a mudança que Ele já fez na sua vida. Ele não quer que você saia da presença dEle duvidando de nada do que Ele te prometeu. Ai, Deus. Tem pessoa que já sentiu a presença, já viu milagres, já investiu pesado nesse ministério, está perguntando: Senhor, por que isso não acontece na minha vida? Tem hora que a gente entra e ouve a sua voz, mas depois bate uma tristeza, um desânimo. Aí Ele tem que te chamar pelo teu nome para você entender que Ele te conhece, Ele te gerou, Ele te salvou, Ele te tocou, Ele te libertou, Ele está com você. Ele falou: mulher, vai lá e fala para eles. Leva para eles a notícia. Eles estavam lá dentro de casa com medo. E a Bíblia vai dizer assim: olha, naquele mesmo dia, no mesmo dia em que as mulheres estavam no túmulo, os discípulos estavam indo embora. Enquanto umas tinham pouca fé, mas ia até o túmulo, outros já estavam largando tudo e indo embora. O bom de Deus ser onipresente é isso, né? Enquanto tem um chorando no quarto, outro clamando na rua, outro fazendo a obra não sei aonde, Ele está em todo lugar com você, aonde você for. Enquanto já tem um levando óleo, bálsamo, e tem outro chorando, desanimado, Ele está ali consolando todos. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Jesus poderia sair dali direto para os discípulos, se mostrar para eles, mas Ele percebeu que tinha pessoas indo embora sem acreditar no que Ele prometeu. Se Jesus não fosse até esse discípulo, imagina a fama de Jesus como não seria lá, irmãos. Alguém perguntaria: poxa, vocês viajaram tanto, ficaram tanto tempo longe, para quê? Ele ia falar: olha, eu segui um tal de Jesus aí, mas não era nada diferente dos outros que apareceram também dizendo que era o Cristo. Só que Jesus, irmão, Ele não deixa ninguém blasfemar contra o nome dEle. Jesus parou do lado dele e perguntou: o que vocês estão conversando aí? Por que vocês vão aí discutindo? A palavra discussão aqui é um desacordo. Talvez um estava dizendo: não, eu acredito. O outro estava dizendo: não acredito. Você não viu nada acontecer. Jesus entra no meio para resolver a questão. Por acaso vocês são nércios? Está lhe faltando sabedoria? Por acaso você não lê a palavra de Deus? Jesus fala isso para eles. Por acaso você não conhece a palavra de Deus? E a Bíblia vai dizer que Jesus começa a falar de Moisés, os profetas, e vai explicando a Bíblia, dando uma aula para eles de teologia, dizendo: olha, lá em Gênesis eu sou a palavra da vida que gera também o mundo. Ele está dizendo: olha, vocês podem não me reconhecer quando eu estou na sua presença, porque os olhos de vocês estão fechados, mas quando Deus disse haja luz, eu sou o haja de Deus. Quando Deus falou que ia no firmamento, eu sou o firmamento de Deus. Ele começa de Gênesis e vai levando, explicando: olha, tudo isso falava de mim. Davi, era eu que estava com ele quando ele enfrentou o gigante, aquela coragem foi eu que dei. Aleluia, Pai. José, eu estava lá com ele quando os seus irmãos lhe venderam e ele foi lá para a casa de Potifar, eu estava lá com ele. Tu está pensando que Moisés atravessou aquele mar sozinho pela sua força? Não! Eu estava com ele. Foi eu que falei com ele para tocar nas águas. Aí você fica se perguntando: pastor, por que está me falando isso? Porque eu quero dizer para você que no momento mais difícil da sua vida, Ele me fez te falar e te lembrar que Ele estava com você. Foi Ele que te tirou de lá. Foi Ele que te levantou. Foi Ele que te curou. Foi Ele que restaurou a sua casa. Foi Ele que transformou a tua vida. Foi Ele que tocou na sua finança. Foi Ele. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Porque eu lembro
Eu até contei para o pastor Tiago uma vez que quando eu passei por um processo, não tinha mais ninguém para fazer nada por mim. Mas ele foi lá. Então Jesus me trouxe aqui para dizer para você, eu também fui lá na sua vida quando você menos esperava. Quando você queria largar tudo, quando você entrou em depressão, quando você não queria mais dormir, quando estava tomando remédio antidepressivo, foi eu que estava lá. Quando você dizia que ninguém te ama, que ninguém te quer, que ninguém te abraça, que ninguém se importa com você, que ninguém te vê, eu estava lá, eu estava lá, e a promessa que eu tenho sobre a sua vida, ela vai se cumprir, é só você crer e não desistir. Aleluia. Mas sabe qual é o problema? É que nós achamos que a nossa vontade, ela sempre será a prioridade de Deus. Mas não será. É difícil o que eu vou dizer e até aceitar. Mas nem sempre as nossas dores serão a prioridade de Deus. Deus nunca vai fazer do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. Não vai, não adianta. Graças a Deus por isso. Porque Deus tem a prioridade dele. Glória. Está entendendo? Você pode criar uma expectativa sobre ele, mas a prioridade dele não é agradar as suas vontades, as minhas vontades, não é fazer da forma que nós imaginamos. A cena não é do jeito que a gente quer, é do jeito dele. A melhor cena para eu ver o meu mestre morrendo seria deitado numa cama com mais de 500 anos, mas a vontade de Deus foi com 33, levar ele para ser julgado por pecadores, colocar uma coroa sobre ele, escolheram até um pecador do que ele, colocaram numa cruz, de um lado 2 ladrões. Esse foi o cenário de Deus. Aí tu fica se perguntando, como é que Deus agora vai sair dessa? Como é que ele vai resolver isso? Alguns incrédulos disseram, tu não é o filho de Deus, então salva-te. Dá um jeito aí. Mas sempre tem um que tem fé e fala, lembra-te de mim quando eu entrar no teu reino. Aleluia. Eu não sei qual é a expectativa que criaram do Senhor lá de baixo, mas eu estou vendo o Senhor no teu reino e é lá que eu quero estar. Eu estou vendo o Senhor no paraíso e é para onde eu quero ir. Eu não sei qual é o cenário que criaram, não sei a expectativa que criaram, mas se para mim aqui na cruz não tem saída, eu quero ir para onde o Senhor está. E Ele nos fez uma promessa, é isso que eu vou para o Pai, mas eu voltarei outra vez para que aonde eu estiver, estejai vós também. E ainda perguntaram, mas Senhor, não sabemos para onde vai e nem o caminho. Aí ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aleluia. Qual é a expectativa que você cria sobre ele hoje? Se é que ele vai voltar, pode ter certeza, vai se cumprir. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que o discípulo desanimado, Jesus conversa com ele, explica a palavra de Deus. Aí eles insistem para Jesus ficar sem conhecer. Fica conosco, já é tarde. Aí eles insistiram tanto, forçaram o Senhor ali. A Bíblia fala que ele ficou constrangido a ponto de ficar com ele uma noite. Jesus tinha compromisso, sim ou não? Mas se você orar e pedir, insistir, ele fica. Você sabe qual é o problema? A gente não insiste. A gente tem facilidade em desistir. As nossas orações é muito curta e muito rápida. Você sabe que todas as vezes que você dobra o seu joelho para orar, pode ter certeza, irmão, ele vem te visitar. Ele te abandona depois que você levanta? Não, mas ele queria te ouvir mais, ele queria que você ouvisse ele. Então, o tempo que você ficar ali conversando, ele está ali palestrando com você. Mas você tem que pedir, fica aqui comigo. Aí Jesus ficou com ele ali, só que na hora do partir do pão, a Bíblia vai dizer que as vendas dos seus olhos caíram. E eles reconheceram que era Jesus. Agora você fica imaginando o que passava na mente desses homens. Caraca, viu? A gente estava no caminho, ele estava do lado, a gente escutou a gente falando mal dele. A gente sem saber, ele escutou a gente falando tudo dele. Mas tem hora que ele vem.
Ele vem com toda a paciência e nos explica. Era necessário você passar por isso. Era necessário você passar por isso. Ainda que você não entenda o porquê, teve que fazer esse rodeio todo, mas ele fala, era necessário tudo isso acontecer. Aquele momento de choro, de lágrima, de dor, tudo isso era necessário. Ele poderia evitar? Poderia, mas hoje você não seria quem você é. Os discípulos fizeram o quê? Voltaram. Sabe por quê? Os homens não quiseram acreditar na palavra da mulher. Eles foram lá para conferir. E eles voltaram só dizendo, é verdade, não tem ninguém lá, mas não vimos. Aí os discípulos voltam e falam, olha, pode crer nas mulheres. Porque ele apareceu para mim. A gente estava indo embora, desanimado, chutando lata pelo caminho, e ele veio com aquela paciência, com aquele amor, e aquela compaixão, que ele cortou o pão, dando graça ao Senhor, e nós percebemos que era ele, e a palavra do Senhor vai dizer que vai chegar um grande dia, que nós estaremos assentados à mesa com ele, e ele irá partir o pão, ele irá nos servir, isso é promessa, mas só chega lá quem permanecer em Jerusalém, mas só chega lá quem acreditar na promessa. Aleluia. Glória a Deus. Vale a pena investir? Vale. Mesmo quando as nossas dores e as nossas vontades não é prioridade para Deus. Se coloque de pé, por gentileza. No versículo 28 vai dizer assim, ó, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, e ele fez menção de passar adiante, Jesus falou, Jesus é demais, rapaz, eu me surpreendo com Jesus, eu amo Jesus por causa disso. Jesus sabia que estava de noite. Ele mesmo falou que a noite não é para você caminhar, não. Ele falou que a noite é para você dormir. Aí Jesus faz menção. O que isso significa? Na minha linguagem, claro que Jesus não finge, normalmente não faz, mas na minha linguagem eu vou fingir que vou passar, que eu quero ver qual é a atitude dele. Tem hora que Deus deixa de lado um pouco a sua onisciência para ver se você surpreende ele. Talvez ele fique em silêncio durante o período para ver se você vai orar e clamar por ele. Talvez ele não te responda quando você pede para ver se você não vai murmurar contra ele. E foi o que Jesus fez aqui. Ó. Vou fingir, na minha linguagem, tá, irmão? Jesus não fez isso não. Jesus não fez nada, né? É só para a gente compreender que eu vou passar adiante. A entrada é aqui, eu vou dar um passo a mais, eu quero ver qual é a atitude. Sabe aquele momento que você acha que vai ficar sozinho? É. Mas isso aí já é de propósito que Jesus faz. Isso quer dizer que ele te abandonou? Não. Na cruz Jesus clamou, Pai, por que tu me abandonaste? O Pai abandonou ele? Mas o Pai também não poderia estar perto. Porque a Bíblia fala que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Ele tinha assumido o nosso pecado. E assumir o nosso pecado, o Pai não poderia estar perto. Mas o tempo todo o Pai estava de olho. Eu não sei em quem você está pensando agora. Está preocupado, achando que está prestes para morrer. Não, mas não se preocupa não, Deus está de olho. Aleluia. E quando Deus está de olho, Deus está aguardando. Aí para o Pai provar que ele estava de olho, quando Jesus inclina a sua cabeça, na hora que o sol fica mais forte, a Bíblia vai dizer que houve um terremoto. O céu se escureceu, sepulcros se abriram. Aleluia. Ia parar por aí? Não. Aqueles que estavam mortos começaram a levantar do túmulo. Isso a Bíblia fala. E começaram a entrar na cidade glorificando o nome do Senhor. Pablo, como é que foi isso? Eu não sei. Mas foi Deus que estremeceu a terra. Foi Ele que fechou o céu. Foi Ele que escureceu o sol. Por quê? Por causa do Filho dele, o Santo que levou os nossos pecados. O Pai não fica inércio quando vê o Filho sofrer. E Ele diz para você, fica tranquilo, porque eu já estou agindo. Aleluia. E o Pai garantiu a promessa. Jesus, ele venceu a morte. Quantos creem nisso? Amém.
Jesus ressuscitou. Quantos crê nisso? Aleluia. Ele vai voltar. Porque isso foi promessa dele. Todas as promessas que Jesus fez para os discípulos na terra se cumpriu. E essa ele fez também para nós, ele vai cumprir. O que eu peço a você é permaneça firme. Não duvide do poder e do amor dele pela sua vida. Não pense que ele te decepcionou, não pense que ele te abandonou de maneira nenhuma. Tudo está no controle dele. Pode não estar do jeito que você quer. Você pode não estar vivendo melhor do que você queria viver. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle. Talvez não é plano de Deus você passar por isso para te amadurecer. Mas uma coisa eu sei, você vai florescer nesse deserto. Você vai florescer nesse deserto. Lá em Números 17, a palavra do Senhor vai dizer que a vara de Arão floresceu no deserto, em meio à calúnia, dúvida, perseguição. Ele floresceu porque Deus escolhe aqueles que vão florescer. Aleluia. Curva a sua cabeça, por gentileza. Não sei se já fizeram isso aqui, acredito que sim, mas se você quiser vir até aqui na frente, pode ficar à vontade. O espaço é pequeno, irmão, mas Deus ele habita em espaço pequeno, porque ele habita em nós. Se você sentiu que essa palavra é para você, que você recebeu, que Deus te relembrou de algo, pode ficar à vontade, tá? Que eu vou orar pela sua vida. Deus, quando ele me trouxe de lá para cá, às vezes eu fico perguntando ao Senhor, porque a gente não é nada, irmão. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas eu falo assim, Senhor, por que o Senhor está me levando lá? Para que o Senhor está me levando lá? Tem um propósito, irmão. Deus jamais ia me tirar de São Gonçalo, do meu conforto, e vir para cá, só para eu vir aqui e falar algumas coisas que eu tenho um conhecimento. Não. Tudo isso aqui é do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Como eu disse para vocês, eu não escrevi nada. Lembra da última vez que eu estive aqui? Eu trouxe um cadernão, não foi? Falei, Senhor, eu não vou levar não. Eu estou contando com a sua misericórdia. Já disse, não é porque eu não leio a palavra de Deus, mas eu queria deixar o Espírito Santo agir. E Deus falou que tinha algo para tratar aqui nesse lugar. E já é a segunda vez que eu venho aqui, das 2 vezes Deus falou que queria tratar algo aqui nesse lugar. E sabe o que eu entendo com isso? Se Deus falou que quer tratar, é porque Ele ama esse ambiente. Talvez você está pedindo uma confirmação, Senhor, será que é de Deus mesmo? A gente está ali. Deus está falando, tá, porque eu também estou. Se não fosse, eu não estaria. A maior confirmação de que eu estou me agradando é porque a minha presença está habitando naquele lugar. Eu não estou falando de um Deus que vem e sai, está falando de habitação. Você é habitação, você é templo do Espírito Santo. Esse lugar se alegra com a presença de Deus e Ele se alegra também com esse lugar. Aleluia. Eu posso falar o que o Espírito Santo de Deus está mandando? Talvez você já se perguntou essa semana, por que eu não vou para uma igreja maior, mais estruturada? Por que eu não abandono aquela obra? Porque Jesus está aqui, irmão. E é você que tem que estar aqui, diante dessa obra. Olha o que Jesus fez para encontrar com uma mulher naquele poço. Uma única mulher. Será que Ele não se importa com essa quantidade de pessoas que está aqui? Eu não estou falando isso para agradar ninguém. Se o pastor Tiago falasse para mim assim, irmão, tu pode pregar lá, só tem uma pessoa. Eu falo, eu vou, é de Deus, não é minha, né? É dele, eu tenho que ir, porque Ele manda. E eu tenho certeza, irmão, que Deus está tratando aqui através dessa palavra. Talvez você se decepcionou com alguém pelo que você investiu, seja numa amizade, num relacionamento, seja até numa parceria profissional, né? E essa pessoa se decepcionou. O que eu tenho para te dizer é, coloque sua confiança totalmente em Deus. Amém. Eu já me decepcionei muito com muitas pessoas, mas foi permissão do Senhor, sabe por quê? Porque às vezes eu colocava a minha confiança na pessoa muito acima da confiança que eu tinha em Deus. Deus não quer a gente pela metade. Você pode amar o seu esposo, pode amar a sua esposa, a sua namorada, o seu namorado. Pode, claro que pode, mas nunca pode ser mais do que Deus.
Você pode confiar na sua esposa? Pode. No seu marido? Pode. Mas nunca pode ser mais do que Deus. Está entendendo? Se você colocar essa pessoa acima de Deus na confiança e no amor, ela vai te decepcionar em algum momento e você vai entrar em depressão. Mas Ele jamais te decepciona. Estenda as mãos para cá. Tem mais alguém que quer receber oração? Fica à vontade, tá, irmão? Pode vir isso. Fica à vontade. Porque tem graça aqui nesse lugar. E presença de Deus aqui nesse lugar. Vamos orar. Pai santo e poderoso, grandioso, cumpridor de promessa, Deus fiel, Deus que não mente, Deus que não falha. O Deus que está presente aqui nesse lugar, é a Ti que eu oro e a Ti que eu clamo. Porque foi o Senhor que me trouxe aqui, Senhor, para trazer a Tua palavra. E eu creio que a Tua palavra, ela é poderosa. Eu creio que a Tua palavra, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. A Tua palavra que penetra no coração, a divisão da alma, juntas e medulas, Senhor. E foi a Tua palavra, Senhor, que convenceu ela a vir até aqui na frente. Não foi eu, não foi o pastor, não, foi a Tua palavra. E mediante a Tua palavra liberada, Senhor, eu declaro que essa vida que veio até aqui vai viver o melhor do Senhor para a vida dela. Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que as ovelhas, Senhor, não importa, os ainda, todavia ela se alegrará no Senhor, porque ela confia em Ti, ela vai entender que a permissão do Senhor, ela está estruturada no Senhor, ela ainda tem bálsamo, ela ainda tem óleo, ela ainda está indo até lá sabendo que algo vai acontecer, ela crê, Senhor, e é por isso que ela ainda ora. Oh, Espírito Santo de Deus. É por isso que ela ainda persiste. É por isso que ela ainda acredita. Ainda que muitos digam para ela: para de orar, para de buscar, desiste, não tem mais jeito, para de gastar seu tempo. Ela crê na promessa que vem do alto. Ela sabe que não está sozinha. E nenhuma palavra lançada do inferno irá paralisar a fé dela, porque maior foi aquele que prometeu. Senhor, eu não sei, Pai, o que tem falado, o que tem entrado em sua mente. Eu não sei, Senhor, como o inimigo tem tentado penetrar na sua mente, mas coloca um capacete agora, Senhor, vem aniquilar e proteger, bloquear qualquer palavra contrária, e que a sua palavra ecoa, Deus, o tempo todo, dizendo que ela é mais do que vencedora no Senhor. Pai santo e poderoso, eu creio que ela está saindo daqui para a sua vitória. Eu creio que ela recebeu de Ti e entendeu o Teu recado. Senhor, eu não sei como estava a esperança, eu não sei como é que estava a força, eu não sei como ela tem dormido, como tem acordado, mas de uma coisa eu sei: o Senhor jamais o abandonou, o Senhor está com ela num momento difícil, até quando ela achou que iria morrer, até quando ela achou que seria um fim, o Senhor estava lá, segurando nas mãos dela, ainda que muitos o abandonaram, viraram as costas, mas o Senhor estava lá, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu milagre na vida dela, obrigado pelo Teu agir, obrigado pelo Teu cuidado, Senhor, sobre ela. Oh Deus, eu não sei qual é o caminho de Emaús que ela andou, mas de uma coisa eu sei: o Senhor ouviu as suas palavras. Ei, aquela oração, mesmo que tenha sido curta, irmã, mesmo que sem palavras de conhecimento, eu lembro quando a senhora disse para Deus: Senhor, eu não sei orar, foi onde Ele enviou o Teu Espírito dizendo: traga para mim a oração dela, com gemidos inexprimíveis, porque eu recebo, as lágrimas dela eu recebo. Lá no livro de Salmo vai dizer que o Senhor recolhe as nossas lágrimas em taça de ouro, e o Senhor está dizendo para você: cada palavra que saiu da sua boca, naquele dia, na angústia, no choro, no quarto fechado, na luz apagada, eu estava lá, eu cuidei de você, eu segurei nas Tuas mãos. Oh Espírito Santo, obrigado pela Tua presença nesse lugar, obrigado pelo Teu tratar com a Sua igreja, obrigado pelo Teu mover nesse lugar, obrigado, Senhor, por sustentar esse ministério, obrigado por colocar o pastor Tiago aqui, Senhor, de frente, mas o cabeça é o Senhor, quem guia ele é o Senhor, quem conduz ele é o Senhor, quem está nesse
Senhor, e limpa a nossa mente e não deixa que nada venha roubar a nossa fé, ó Deus. Pai, assim eu te oro, Pai, crendo que a sua igreja entendeu que a sua promessa ainda está de pé. Eu me lembro de cada promessa que o Senhor me fez, Senhor, e eu sei que elas irão se cumprir no teu tempo. Eu não sei de que jeito, de que maneira vai acontecer na vida da tua igreja, porque o Senhor prometeu, Senhor, para José ser governador do Egito, mas o Senhor não disse o caminho, não disse o trajeto, não disse que ele iria sofrer, que ele iria ser vendido, não disse, porque se às vezes nós soubéssemos o caminho, nós iríamos desistir. Nós olhamos para a promessa, nós olhamos para o alvo e deixamos o resto com o Senhor. É o Senhor que nos conduz, e se tiver alguma pedra, Senhor, buraco, cova, Senhor, cisterna no caminho, que o Senhor nos livre, como o Senhor tem nos livrado até aqui, Pai. Toma a vida deles em tuas mãos, toma a minha vida em tuas mãos, toma a família, Senhor, os planos e projetos, que sejam alinhados com a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, assim eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigado, pastor Thiago. Deus continue te abençoando em nome de Jesus.